Olá, pessoal! Hoje nossa aula será sobre fungos. Mas, professora, nós já tivemos essa aula sobre fungos. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre doenças, né, que os fungos podem causar nos seres humanos. Então, vamos lá. Só relembrando, né, as características dos fungos, eles são eucariontes, ou seja, a célula dos fungos possui núcleo, que nem a nossa, né, guardando lá o material genético. No reino dos fungos, eu posso ter fungos unicelulares, com apenas uma célula, ou fungos pluricelulares, aqueles que são visíveis, né, porque são formados por múltiplas células. Os fungos, eles são heterótrofos no seu hábito alimentar. Fungo não é planta, né? Só lembrando, não custa nada lembrar mais uma vez, fungo não faz fotossíntese. Eles são heterótrofos decompositores, fazendo aí a decomposição de matéria orgânica no meio. Eu vou ter espécies que são de vida livre, vivem lá na natureza, principalmente no solo, né, decompondo essa matéria orgânica, mas eu vou ter também espécies parasitas, causando doenças tanto em animais quanto em plantas. E aí as doenças causadas pelos fungos a gente chama de micoses. Nós temos fungos que vivem no nosso corpo, né, sem nos causar nenhum problema, se o nosso sistema imunológico estiver bacana, se ele estiver protegendo a gente, né, que é a função dele. Se acontece algum problema no nosso sistema imunológico e eu fico com a imunidade baixa, aí esses fungos eles podem se reproduzir e proliferar rapidamente, causando doenças, tá? Mas enquanto minha imunidade estiver alta, estiver bacana, a imunidade controla a população desses fungos, tá? Os fungos que a gente vai encontrar no nosso corpo são do gênero Cândida e do gênero Malacésia, né? São dois exemplos aí de fungos que vivem normalmente no nosso corpo. Se a imunidade estiver bacana, eles não causam nenhum mal para a gente. Os principais fungos causadores de doenças nos seres humanos, né, vão causar a meningite fúngica, a candidíase e as micoses em geral. Aqui a gente tem um exemplo de micose, que é o popular pano branco. Essas manchas aqui que você está vendo nas costas dessa pessoa é o fungo que está se alimentando, né, da pele morta, né, que é a matéria orgânica aqui, né, e aí por conta disso ele deixa esse rastro esbranquiçado na pele. Existem fungos que causam doenças em plantas também. A gente vê aqui essas manchinhas, né, na folha, são fungos, né, que podem aí, se a infestação na planta for muito grave, pode até causar a morte dessa planta ou má formação dos frutos. E eu vou ter um fungo muito interessante do gênero Cordyceps. É esse fungo que você está vendo aqui crescendo a partir do corpo dessa formiga. Então, quando o Cordyceps cai, né, os esporos do Cordyceps caem no corpo de um inseto, ele vai se instalar no sistema nervoso desse inseto e vai crescer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse inseto em zumbi, por isso o Cordyceps é chamado de fungo zumbi. Ele vai controlar o sistema nervoso desse inseto e vai fazer ele subir em uma planta, fincar sua mandíbula na folha ou então no galho para se prender, e aí o inseto morre. Quando o inseto morre, esse fungo desenvolve o corpo de frutificação, que é o cogumelo. O cogumelo vai soltar os seus esporos, né, no ambiente para se reproduzir, né? Então, por isso que o Cordyceps faz isso com o inseto. E existe um tipo de Cordyceps para cada tipo de inseto, ainda tem isso, né? Então, ele faz com que o inseto vá para um lugar bem alto para ele poder soltar os seus esporos, né, mais longe, porque esses esporos vão ser carregados pelo vento. E onde esses esporos caírem, se cair em cima de outro inseto, se for o inseto que ele quer, ele vai se desenvolver e fazer isso novamente. Interessante, né? Agora vamos ver as 3 doenças humanas causadas pelos fungos, começando
pela meningite fúngica. Nós temos dois gêneros de fungos que causam a meningite fúngica. É o gênero Cryptococcus e o gênero Coccidioides, né? Esses dois gêneros aqui, todas as espécies desses dois gêneros vão causar a meningite fúngica. O que ela causa no ser humano? Ela vai causar uma inflamação das meninges. O que é meninge? Meninge é uma membrana que protege e envolve o nosso sistema nervoso. Então, o nosso cérebro tem meninge, a medula espinal tem meninge, né, para proteger. Então, quando ela inflama, essa palavrinha aqui final, ó, iti, é sinônimo de inflamação. Inflamação na meninge. Né? E aí, quando ela inflama, ela pode causar vários sintomas e levar a pessoa à morte. Como é que eu contraio a meningite fúngica? Pela inalação dos esporos do Cryptococcus ou do Coccidioides. Né? Eles se reproduzem por esporos, eles soltam esses esporos no ambiente. Né? E se eu tiver no ambiente com esses esporos e inalar e ele chegar até os meus pulmões e meu sistema imunológico não conseguir combatê-los, aí né, eles vão se instalar lá na minha meninge e causar a inflamação. Então, por isso que a gente deve respirar somente pelo nariz, porque lá no nariz, os pelinhos do nariz e o muco do nariz vai promover a filtragem desse ar, esses esporos, né, que a gente inala junto com o ar, todas essas partículas que a gente inala junto com o ar, ficam presas nos pelos e no muco, né? Então, para evitar que isso chegue nos nossos pulmões e a gente fique doente. Então, respirar só pelo nariz, viu? Não é uma doença contagiosa, tá? A pessoa vai se contaminar pela inalação dos esporos, mas ela não vai passar a meningite para outra pessoa, tá? Então, não é contagiosa. Quais são os sintomas que a pessoa que está com a meningite fúngica sente? Vômitos, febre alta, mal-estar, sonolência e a rigidez na nuca. Isso daqui é um sintoma muito característico da meningite. Qualquer tipo de meningite vai causar rigidez na nuca. A nuca fica tão rígida, né? A musculatura da nuca fica tão rígida que você não consegue encostar o queixo no peito. Faz aí agora. Encosta o queixo no peito. Consegue? Pois é. Uma pessoa com meningite não consegue de jeito nenhum encostar o queixo no peito. Por isso, às vezes, quando você vai ao pediatra, quando você está doente, meu filho está com vômito, com febre, com mal-estar, sente muito sono. A primeira coisa que o médico vai fazer é o exame da rigidez na nuca. Vai pedir para a criança encostar o queixo no peito. Se ela não conseguir, ele vai logo passar o exame para a meningite, né, porque é um sinal de que a criança pode estar com essa doença. Não existe vacina para meningite, tá? Mas existe tratamento. Nós vamos ter as meningites bacteriana, meningite viral, são doenças super perigosas, porque atacam o nosso sistema nervoso. Aqui a gente tem os esporos, né, do Cryptococcus ou do Coccidioides, né? Tá aqui eles, os esporos instalados aí nos nossos tecidos, né, nos tecidos corporais. A segunda doença é a candidíase, que é causada pelo fungo do gênero Candida, né? Algumas espécies de Cândida vão causar candidíase, né? A Cândida é um fungo que vive normalmente no nosso corpo e quando a gente está com a imunidade baixa, ele se reproduz exageradamente, causando a candidíase, tá? Pode se desenvolver nas nossas mucosas. Então, quando o fungo Cândida se desenvolve na boca, ela vai causar o famoso sapinho, né? Já ouviram do sapinho? São umas feridas que aparecem na boca. Não confundir com afta, tá?
São várias feridas que vão dar na boca e na garganta, né? Pode dar lá no esôfago, nos genitais. É uma doença muito comum nas mulheres, principalmente para gente que vive na região amazônica, que é quente e úmida, que é o ambiente que o fungo gosta. O fungo gosta de calor e umidade. E é tudo que tem na vagina da mulher. Lá é quente, escuro e úmido. A cândida, ela vive lá, né, no que a gente chama de flora vaginal. Mas quando a mulher está com a imunidade bacana, ela não desenvolve a candidíase, né? Mas quando ela está com a imunidade baixa, ela pode ter passado por um estresse muito grande e aí a imunidade baixa, aí a cândida começa a se reproduzir exageradamente lá, né, nas partes genitais da mulher. E como a gente vive num clima quente e úmido, é o que a cândida quer, né? E ainda mais se a mulher tiver o hábito de usar calça jeans o tempo todo, apertada, né? Roupa muito apertada, calcinha de lycra, né? De um tecido que não é de algodão, porque não é respirável, e aí fica mais quente e mais úmido. E aí a cândida se prolifera. Então, na nossa região, o ideal é a mulher usar calcinha de algodão, fazer a sua higiene íntima, né, todos os dias é muito importante, né, e também não usar roupas muito apertadas, porque isso prejudica a saúde íntima da mulher. A cândida também pode se instalar na pele, tá? Pode se instalar no nariz, né? Esse etc. aí, né? Pode se instalar em qualquer parte do corpo. É uma doença oportunista. Por quê? Porque ela está esperando uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Imunidade baixa. Imunidade baixou, ela usa essa oportunidade para se proliferar. Quais são os sintomas da candidíase? Irritações no local onde a cândida se prolifera. No caso de ser nos genitais femininos, vai provocar a produção de muco exagerado, que a gente chama de corrimento vaginal. Tá? Então, o muco exagerado saindo da vagina não é normal, tá? Então, tem que ir ao médico, falar para a mamãe, as meninas aí, e tem que ir ao médico para investigar, né, a causa desse corrimento vaginal. O tratamento é o uso de remédios que a gente chama de antifúngicos, que vão matar os fungos, mas isso só pode ser receitado pelo médico, tá? Muito cuidado, nada de automedicação. Aqui nessa foto nós temos a foto das hifas, né, da Cândida albicans. Ela é assim, mas só dá para a gente ver ao microscópio, tá? E por último, as micoses, né? As micoses, elas podem afetar pele, unhas, cabelos, né? Na pele é o pano branco, na unha a unha pode cair, né? Fica com a coloração feia, esbranquiçada ou amarronzada. E nos cabelos é a caspa, né? A famosa caspa, nada mais é do que o fungo que prolifera ali no seu couro cabeludo. Sintomas das micoses: coceira no local, descamação, vai descamar a pele, vai descamar a unha e vai descamar o couro cabeludo, por isso que solta aquela poeirinha branca toda vez que a gente coça a cabeça, né? Quando a gente está com caspa. Mudanças na coloração da área afetada, né? Por isso se chama pano branco, né? A área fica com a coloração esbranquiçada ou amarronzada. A prevenção das micoses: enxugar bem todas as partes do corpo depois que eu tomar banho. Não posso deixar nenhuma parte úmida, porque, mais uma vez, né, o fungo gosta de umidade. Usar roupas frescas e limpinhas, de preferência de algodão, porque é um tecido respirável. Não andar descalço, porque pode pegar micose nos pés. Não compartilhar instrumentos de manicure. Atenção, meninas, vocês que já gostam de ir ao salão de beleza fazer as unhas, né? De preferência, leve os seus instrumentos. Leve sua tesoura, leve sua serrinha de unha, leve seu alicate, porque na manicure é o local onde a gente mais contrai essas micoses na unha e é muito difícil de tratar.
tem cura, mas você vai passar um bom tempo usando medicamentos, né? Então, nada de usar os instrumentos da manicure. Ela vai dizer, ah, mas eu esterilizei, né? Mas será que ela esterilizou como deve ser esterilizado, né? Ninguém sabe. Então, é melhor prevenir do que remediar. Leve os seus instrumentos quando for fazer suas unhas. Ou então faça como eu, aprenda a fazer em casa. Eu mesma faço minhas unhas. Tratamento também com antifúngicos, mas só pode ser receitado pelo médico, ok, pessoal? Micotoxinas. O que são micotoxinas? São substâncias tóxicas liberadas pelos fungos que podem representar riscos à saúde. Nós temos aí 400 micotoxinas que já foram descobertas pela ciência, que são fabricadas naturalmente pelos fungos, né? E essas micotoxinas, elas são importantes, elas serem descobertas, reconhecidas e estudadas, porque ali pode estar a cura para alguma doença. O primeiro antibiótico que se tem notícia, que é a penicilina, foi produzida através de uma toxina de um fungo, né? Então, os fungos são os organismos mais importantes, né, da natureza, porque além deles participarem da reciclagem de nutrientes ali no solo, ele também produz várias substâncias de importância médica que podem levar à cura de muitas doenças. Então, a gente precisa estudá-los. A ciência que estuda os fungos é chamada de micologia, tá? Essas toxinas, elas podem levar uma pessoa a ter alucinações ou até mesmo a morte se ela ingerir alguns cogumelos que são chamados de venenosos. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de cogumelos venenosos. Esses coloridões assim, a gente já, né, liga o sinal de alerta, né? Tudo que é muito colorido na natureza pode ser venenoso, mas nem sempre, ó, esse aqui é branco, esse aqui é creme, então não tem como a gente, se a gente não for um especialista, não tem como a gente chegar a ver um fungo e dizer, ah, esse daqui não é venenoso, eu posso comer. Então, só um especialista pode fazer essa diferenciação entre um fungo comestível e o venenoso, né, o não comestível. Se a gente ingerir cogumelos venenosos, a gente pode ter esses problemas aqui, ó, problemas digestivos, vai causar uma indigestão aí, pode causar dores abdominais também. Reações alérgicas às toxinas que eles produzem, alucinações, né? Algumas dessas toxinas vão agir no nosso sistema nervoso e até a morte. Então, muito cuidado com fungos. Não conhece, não toque. E aí, né, a produção de medicamentos, que eu já até falei um pouquinho da penicilina, né? O Alexander Fleming era um pesquisador que ele trabalhava com bactérias. Na época que ele vivia, a população mundial sofria com doenças bacterianas, porque não existia cura, não existia medicamento que tratasse. A tuberculose matava muitas pessoas. E aí ele tinha várias culturas de bactérias no seu laboratório. E aí, um belo dia, ele saiu de férias e esqueceu de guardar as culturas de bactérias. Então, ele tinha umas plaquinhas e em cima dessas plaquinhas cresciam, né, as colônias de bactérias. E ele esqueceu e deixou em cima da mesa. Quando ele voltou, tinha um monte de fungo em cima, né, dessas culturas de bactérias dele. E aí ele percebeu que não tinha mais bactéria na placa. Ué, ele foi estudar e ele viu que o fungo que cresceu em cima da cultura de bactérias dele produziu uma toxina que matou as bactérias. E aí, ao isolar, né, esse fungo, o fungo era do gênero Penicillium, e aí a substância, né, que o Penicillium produziu e soltou e matou as bactérias, ele chamou de penicilina. Ele pegou essa toxina e transformou em um medicamento que a gente chama de antibiótico. Os antibióticos são substâncias que matam bactérias, tá, pessoal? O antibiótico só serve para bactéria.
Nós temos também a cefalosporina, é outra substância, é outro medicamento utilizado para inibir o crescimento de uma bactéria chamada de salmonela. É uma bactéria que a gente contrai ingerindo água e alimentos contaminados com ela, né? O fungo que produz a cefalosporina é chamado de Cephalosporium acremonium, né? Esse aqui é o fungo que produz esta substância aqui, que mata a salmonela. A salmonela ela vai se instalar no nosso intestino, causando uma diarreia gravíssima, muita febre e mata, tá? Salmonela mata. Nós temos a ergotamina. A ergotamina ela foi descoberta no fungo Clavíceps purpúrea. É esse fungo que produz a ergotamina e é utilizada contra enxaquecas e hemorragias pós-parto. Então, pegou-se a ergotamina produzida pelo Clavíceps purpúrea e produziu-se um remédio, né, que trata enxaquecas e aí as hemorragias. E nós temos também a asparaginase, né? Quem produz a asparaginase é a Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo é maravilhoso. Esse fungo aqui, a Saccharomyces cerevisiae, ela é usada para produzir nada mais, nada menos do que pão. Isso mesmo, aquele pão que a gente come, o pão francês, o pão caseiro. A gente tem que colocar na massa do pão o fermento biológico. O que é o fermento biológico? É ela, é a Saccharomyces cerevisiae. É ela que faz a massa do pão crescer e ficar fofinha. E aí ela produz essa substância, a asparaginase, que é utilizada para o tratamento da leucemia, tá, pessoal? Então, olha aí, os fungos são muito maravilhosos, né? A gente precisa preservá-los, mas a gente só consegue preservá-los se a gente preservar o meio ambiente. Nada de desmatamento, nada de queimadas. Existe uma série de fungos que ainda não foram descobertos, né? E quem sabe a gente vai ter um fungo que produz uma substância que vá curar um câncer, curar AIDS, né? Quem sabe? Mas para isso a gente precisa preservar o meio ambiente, tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima!